Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo número 30. Diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me salvaste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós sois santos, celebrai a memória da santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, tem piedade de mim. Senhor, Senhor. Tornaste o meu pranto em foguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Para que a minha alma realize tanto louvor e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então, como a gente vê o salmista falando aqui, né? Que ele clamou ao Senhor, que ele orou ao Senhor, né? E o Senhor ouviu a oração dele, e o Senhor ouviu o clamor dele. E nós somos essas pessoas, né? Que buscam a Deus, que oram, que clamam, né? A gente não deixa de orar, a gente não deixa de clamar, a gente não deixa de buscar, mesmo em meio às tribulações, né? Aos problemas, às preocupações, nós sabemos, né? Que o Senhor é a nossa rocha. Nós sabemos que nós podemos confiar em Deus e sabemos, né, que Ele ouve a nossa oração, que Ele é o Deus que nos abençoa, e nós estamos aqui essa noite porque também nós sabemos que o Senhor está aqui, né? Deus está aqui nesta noite, Deus está aqui ouvindo a nossa oração, Deus está aqui nos abençoando, né? E nós estamos aqui para adorar o Senhor, nós estamos aqui para louvar, para glorificar, para engrandecer o nome dEle, né? Porque nós sabemos que Ele é um Deus que nos ama, né? A palavra de Deus diz que Ele nos ama, né? Nós sabemos que nós somos amados por Deus, né? E porque Ele nos ama, Ele nos abençoa, porque Ele nos ama, Ele cuida da gente, Ele é misericordioso. E nós estamos aqui essa noite por isso, né? Porque Deus nos ama e nós amamos a Ele, né? E nós estamos aqui para louvar, para adorar e para glorificar o nome dEle. Amém? Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui na sua casa, por estarmos na sua presença, Deus, para te louvar, para glorificar o teu santo nome, Deus, para te agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos, para agradecer porque o Senhor nos escolheu, porque o teu Espírito Santo nos convenceu, para te agradecer, Deus, pelo seu cuidado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos, Deus, que o Senhor tem nos entregado, porque o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor, meu Pai, o Senhor tem nos abençoado. Nós te louvamos, Deus, e nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que nós temos de estar na sua casa, Deus, por o teu Espírito Santo, Senhor, que está aqui neste lugar, agindo, Deus, nas nossas vidas, agindo, meu Pai, no nosso meio. Venha nos encher, Senhor, com a tua unção, meu Pai. Venha nos revestir, Senhor, com o teu poder, meu Deus. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a tua paz, a tua alegria, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Salve, Senhor, nosso Pai do Senhor. Amém? Amém. 88. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver
Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele as trevas me achou, e eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Deus, por estarmos aqui reunidos na sua casa. Te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Pai, por cada vida, Deus, que o Senhor trouxeste aqui esta noite, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Nós colocamos diante de ti as nossas vidas, meu Pai, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha, Pai, Deus, renovar as forças dos teus filhos, meu Pai. Que o Senhor venha aumentar a fé, Deus. Que o Senhor venha repreender em nome de Jesus toda a enfermidade, meu Pai. Tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Que o Senhor fale conosco, Deus, em cada momento deste culto, Deus, cada oportunidade, Senhor, a palavra, meu Pai. Que o Senhor prepare o nosso coração, Deus, e que a tua unção, meu Pai, seja derramada sobre as nossas vidas, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vou convidar a irmã Betânia para continuar dirigindo o culto, amém? Salve os irmãos, que a paz do Senhor, amém? Amém. Chegou a hora das oportunidades, queria ver qual dos irmãos aceita uma, quer falar, deixar uma bênção, falar um testemunho. Nome? Você. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Em Provérbios 30 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescenteis às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E no 8 diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Amém? E também no Salmo 116 diz assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque
inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Amém? Essa é uma obrigação de nós cristãos, né? Para com Deus, a gente não perder esse contato com Deus e ser muito agradecido, porque em nossas orações nós pedimos favores a Ele, saúde, ajuda em todas as circunstâncias da nossa vida financeira, tudo, e Ele sempre nos responde no momento dele e nos abençoa com certeza, e isso nós temos experimentado em nossas vidas. Eu creio que nenhum irmão aqui não tenha sido abençoado por Deus em alguma dessas situações, e por isso que nós estamos aqui, um número pequeno, mas portanto, umas almas agradecidas a Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos na semana da Páscoa, né? E nós sabemos, né, que a trilogia é o nosso caminho, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que nós não confundamos esse momento em prazeres, só prazeres de doces e chocolates, como diz, mas que a gente reflita realmente que é o nosso Deus que está sempre à frente, e é por isso que nós estamos aqui a pedir por Ele as bênçãos e os livramentos e tudo, e Deus sempre nos atende, e a gente não tem que ser só grato no momento que a gente precisa, a gente tem que ser a vida toda, e Deus se agrada que a gente coloque nossas expectativas, né, as nossas súplicas diante dele, e com certeza Ele nos abençoa. E é por isso que nós estamos aqui também, mas principalmente buscando o nosso acerto nos nossos passos, segundo a palavra dele, para que nós possamos, num breve tempo, porque Deus, a vida para nós é um sopro, né? Nós estejamos salvos e juntos de Deus na vida. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Mais alguns irmãos aceitam a oportunidade, manda eu? Que bem, meu Pai. Nossa, do Pai do Senhor. Amém. É só agradecer mesmo por o momento que a gente vive, agradecer por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, a gente sempre agradece. Agradecer pela vida e pela saúde dos meus familiares, agradecer pela minha esposa, me convocou para estar aqui, e pedir que Ele guie os nossos passos, né? E pedir que guie os passos de todos nós, né? A gente está numa época, a Páscoa é muito significativa para nós, né? Então é também uma renascença para a gente também, né? Então que a gente possa melhorar, renascer em versões novas e melhores de nós mesmos nessa época, e agradecer a Deus. Obrigado. Irmãos, aceita a oportunidade? Aleluia, né? Só se vão com a paz do Senhor, amém? Amém. Grande é o nosso Deus, né? Por isso nós estamos aqui hoje para celebrar esse dia tão maravilhoso, né? Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos guardar, que venha nos dar saúde, né? O que nós precisamos mais nessa terra é amor e saúde, né? Por isso nós estamos aqui nessa noite para agradecer o nosso Deus por todas as maravilhas que Ele faz na nossa vida, por todas as bênçãos, por tudo que Ele faz na nossa vida, que não é pouco, né? Nós só temos que agradecer o nosso Deus nesta noite. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? Quero agradecer a Deus, né? Porque nós estamos aqui, um número que não é grande, mas é um número abençoado pelo Senhor, né? E nós só temos que agradecer por essas bênçãos que Deus nos dá, pela saúde que Deus nos dá, né? Que nós não somos nem um jovem ainda novo, eu mais o seu Pedro, e estamos aqui firme e forte de pé, né? Por isso nós temos que agradecer. Eu também quero agradecer logo a Deus desde hoje. Nós vamos fazer uma viagem quinta-feira. Peço para os irmãos orar por nós, né? Que não é uma viagem perto, é uma viagem até longe, mas com certeza vai dar certo. Já deu certo, né? Eu peço para os irmãos que vai ficar aqui, ficar orando por nós. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? Agora vamos orar, né? Nessa noite, aleluia.
Antes de orar, vamos começar só com o corrido assim. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, já é hora de vencer. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite, na Tua presença, Deus, eu quero apresentar a Tua igreja, Senhor. Eu quero apresentar cada vida que está nesse lugar, Senhor. Que Tu venha enviar do céu, Senhor, as bênçãos celestiais para nossas vidas, Senhor. Derramando sem medida sobre nossas vidas, eu te peço nessa noite. Abençoa minha vida, Senhor. Me dá saúde para eu seguir essa jornada, para eu seguir esta caminhada, Senhor. Me dá paz e me dá alegria, Senhor. Me dá prosperidade na minha vida em todas as áreas, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa a vida da irmã Patrícia. Muito obrigada, Senhor, por essa vida, Senhor. Muito obrigada pelas bênçãos que Tu concedes sobre a vida dela, Senhor. E nessa noite eu te peço, derrama sobre ela bênção especial. E venha abençoar, venha dar saúde, Senhor. Repreender todo o cansaço da vida da Tua filha, Senhor. Toda a dor, Senhor, das costas, Senhor. Nessa noite eu te peço. Repreende essa dor que ela sente nas costas e toca nela agora por inteiro. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Abençoe a irmã Ivani, toma ela debaixo da Tua mão santa e poderosa. Guarda essa vida ali naquele lugar, Senhor. Derrama Suas bênçãos sobre o lado da Tua filha, Senhor. Abençoando, guardando e prosperando ali naquele lugar, Senhor. Abençoa a Sara, abençoa a Dona Terezinha, abençoa os irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a Dona Terezinha ali naquele lugar, Senhor. Envia os anjos ali naquela casa dela para cuidar dela, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa a irmã Vilma. Toma ela em Tuas mãos, da saúde, da paz, da prosperidade, Senhor. Acaba os Teus anjos no lado da Tua filha, guardando, Senhor, a Tua filha, guardando o genro, guardando a nora, guardando os netos, Senhor, ali naquele lugar. Não deixa nenhum mal acontecer com aquelas vidas naquele lugar. Derrama as bênçãos do céu ali onde eles estão, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. O irmão Fábio em Tuas mãos. Livra ele do laço do passado e ele da peste perniciosa. Mas derrama sobre ele a paz. E a paz que vem do céu, Senhor. Derrama sobre ele bênçãos e bênçãos sem medida, Senhor. Que a prosperidade chegue na vida do Teu filho, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa Pedro Filho, abençoa Isabela, abençoa Luciana. Guarda, Senhor, esta família. Guarda eles debaixo da Tua mão santa e protetora, Senhor. Toma o Teu filho em Tuas mãos. Tu sabe que o Teu filho está almejando, Senhor. E Tu vai entregar nas Tuas mãos, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa Isabela ali naquele colégio também, Senhor. Derrama naquele lugar as bênçãos celestiais ali, Senhor. É isso que eu te peço pela vida do irmão Isaac também, Senhor. Toma ele e guarda, livra dos maus. Dá saúde, dá paz e dá prosperidade nessa vida. Também está a irmã Daílson, a irmã Betânia, que vai viajar com nós também, Senhor. Guarda também esse casal ali no lado dele, no trabalho dele, Senhor. E nos livra de todos os maus e da saúde. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa o irmão a mim, Senhor. Toma ele debaixo da Tua mão santa e protetora. Dá saúde a ele, Senhor. E, oh Deus, que Tu veja concretizar um desejo do coração do Teu filho, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Que as bênçãos celestiais derramem sobre o lado do Teu filho. As bênçãos sem medida, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa a minha vida, abençoa a vida do pastor. Abençoa esta igreja por inteiro. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que é teu esse lugar. Todos querem te adorar. Toma a Tua direção. Ó Deus, Santo Espírito, Teu espaço preencher. Reverência a Tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, Teu poder.
Maravilhoso é tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós estamos reunidos aqui, é sempre bom reunir na casa do Senhor. É sempre motivo de alegria. Que a palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas e Deus age na vida de cada um de nós. Aqui no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos reunidos no pátio de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulher, crescia cada vez mais, de modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cumprisse alguns deles. Amém? Amém. E Jesus tinha falado com os seus discípulos, quando eles se admiravam das obras que ele fazia. Ele falou para eles: se vocês crerem, farão coisas maiores ainda. E nós vemos nessa passagem aqui, quando os apóstolos já estavam, Jesus já tinha sido crucificado e ressuscitado, e eles estavam ali fazendo a obra, sendo perseguidos, mas Deus usando eles grandemente. E aí nós vemos nessa passagem aqui que eles traziam os enfermos e colocavam eles nas ruas para quando Pedro passasse ali pregando a palavra e falando de Jesus, a sua sombra passasse por cima dos enfermos, eles eram curados. E aí cumpre-se aquilo que Jesus falou, que obras maiores eles fariam, porque nós não, na Bíblia não fala, Jesus tinha poder para tudo, mas na Bíblia não fala que ele curou alguém só com a sua sombra, mas ele deu autoridade aos seus discípulos. Ele deu autoridade àqueles que lhe serviam. Ele deu autoridade àqueles que, com força, com dedicação, vencendo as perseguições, estavam dispostos a falar da palavra do Senhor, dispostos a enfrentar toda dificuldade, prisões, perseguições, mas eles estavam ali prontos para falar da palavra do Senhor. E o Senhor cumpria na sua vida o que ele tinha falado. Aquilo que eles falavam, aquilo que eles ouviam do Senhor, e eles falavam, era o que se cumpria, porque o Senhor estava com ele. E assim, essa promessa é extensiva a cada um de nós. Quando nós cremos no Senhor, confiamos, nós também somos capazes de orar pelas pessoas e recebemos a cura. Nós só precisamos crer para orar e para receber. Quando nós fazemos isso, nós recebemos a cura. Nós podemos confirmar isso na nossa vida cotidiana. Quantas vezes eu peguei essa época, até hoje eu cito todos aqui, e quantas vezes eu mandei, há 3 anos atrás, 2 então, eu mandei a Isabela orar na minha cabeça, na inocência dela, não sei qual eram as palavras que ela falava, que ela colocava a mão na minha cabeça e orava, mas eu falava com tanta confiança que realmente melhorava. Então nós precisamos ter confiança para receber. Receber, dizer, eu vou receber e Deus vai operar na minha vida. Aquele povo estava confiante naqueles homens, porque eles estavam vendo os sinais, eles estavam vendo as maravilhas que eram feitas ali, e como Jesus tinha sido crucificado e ressuscitado, aumentou muito mais a crença no Senhor. Eles viram as maravilhas que estavam sendo feitas, eles viram como o Senhor continuava agindo na vida daqueles homens que Ele tinha deixado para trazer a sua palavra. E como eles eram homens de pouco estudo, de pouco conhecimento, e o Senhor tomou uma providência porque Ele precisava de alguém ainda mais ousado. Foi quando Ele chamou Saulo, e era um perseguidor.
Era um homem que perseguia quem falasse o nome de Jesus. E de repente ele se via ali pregando a palavra e tentando convencer os outros que realmente ele tinha se arrependido, tentando convencer os outros que ele tinha mudado de vida. E se nós formos ver a história de Paulo, a grande obra que ele fez, essa epístola que ele escreveu, como ele fundou a igreja, como ele fez tanta coisa, nós vamos ver que só pela mão do Senhor Jesus é possível fazer o que ele fez. Principalmente um homem que era idólatra, que queria prender, se possível, até matar aqueles que falassem o nome de Jesus. Então Jesus, ele é capaz de chamar, de modificar, de transformar, e nós só precisamos saber que ele está acima de todas as coisas e crer no que ele é capaz de fazer. Amém? Amém. Esse é o Deus que nós servimos e que nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos convidar agora a irmã Patrícia, que vai trazer a palavra, a pastora Patrícia. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai Santo, neste momento nós apresentamos a Tua filha na Tua presença, Senhor amado. Fala aos nossos corações, Senhor amado. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa entender a Tua palavra, que o Senhor quer falar conosco esta noite, Pai. Abençoa a vida de cada um que está aqui, abençoa a vida da Tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós vamos fazer a leitura que está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Versículo 4. Diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos podem sentar. Esse versículo que nós lemos, ele fala assim de maneira bem clara, né? Sem a gente nem precisar de fazer nenhuma interpretação, que a obra de Deus que Deus faz, ela é perfeita, né? Então, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós podemos chamar de Pai, né? Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai. É um Deus que é perfeito, é um Deus que não erra, e tudo, absolutamente tudo que Deus faz é perfeito. Quando a gente lê lá em Gênesis, né, os primeiros capítulos que fala sobre a criação, todas as vezes que Ele criava alguma coisa, dizia assim: e Deus viu que era bom. Tudo que Ele criou, Ele viu que era bom, porque tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus faz é perfeito. Além disso, tudo o que Deus faz tem um propósito, né? E se Deus faz com um propósito, com certeza é um propósito bom, né? Deus não faz nada por acaso, tudo, até na natureza, né? A gente às vezes vê insetos, vê bichos, vê coisas. Todas as coisas a gente pode não saber, mas aquilo ali foi criado com um propósito, tem uma função na natureza, né? Então todas as coisas que Deus faz tem um propósito, né? Então existe um propósito até para a gente estar aqui hoje na igreja, na casa do Senhor. Nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. Tem um propósito de nós estarmos aqui, né? Quando Deus escolheu que a gente nascesse, Ele nasceu, fez com que a gente nascesse numa família específica, e tem um propósito a família que nós nascemos, né? Deus escolheu os nossos pais, Deus escolheu o nosso país, Deus escolheu a cidade que nós vamos nascer, né? E tudo isso com um propósito. Ninguém nasceu por acaso, né? Por mais que muitas vezes a gente ouça, né, até os pais falarem assim: ah, não estava planejando, nasceu, né? Ah, não deu tempo, e aí não sei lá, nasceu, né? Por exemplo, lá em casa, meu pai quando casou comigo, a gente tinha 5 filhos, né? Com certeza o plano deles não era de ter mais 3, né? Eles até falam isso. Talvez o primeiro, né, o Pedrinho, mas aí depois diz: ah, mas eu ia
parecer que nasceu sem planejar, que nasceu por acaso, mas para Deus não foi por acaso, né? Tinha um propósito no nascimento de cada um. Deus planejou que você nascesse, Deus quis que você nascesse, né? Você é importante para Deus e você tem uma missão importante. Quando a gente lê a história de Esther, lá em Esther 4:14, eu vou até ler, porque aí fala também dessa questão de propósito, de missão, né? Quando o primo de Esther, Mardoqueu, ele fala, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento d'outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então aqui nesse versículo a gente vê que Mardoqueu, ele deixa bem claro para Esther, olha Esther, para esse tempo que você foi colocada como rainha, porque Esther, ela era judia, eles eram um povo que estava ali como cativos, e ela se tornou rainha da Pérsia, né? E uma rainha que o rei amava ela e ele considerava ela, ele dava importância para ela, né? Então o tio dela fala isso para ela, o primo, né? Que o propósito dela ter se tornado rainha era para ela salvar o seu povo, então não foi por acaso, né? Deus tinha um propósito naquilo, né? Então o que é um propósito? É uma missão que Deus confia para você. Deus te dá uma responsabilidade, Deus te dá uma missão. E nós que somos cristãos, a gente tem a missão, o propósito de interceder. Hoje, né, as pessoas elas ficam se perguntando, qual é o meu propósito, qual é a minha missão? Tem livros falando sobre isso, tem cursos, né, falando para você ajudar a descobrir qual é o seu propósito. Mas a gente precisa entender que o nosso primeiro propósito como cristãos, né, que fomos criados por Deus, é interceder. Nós somos intercessores. E aí a gente fala assim, mas por que eu tenho que orar, né? Por que nós temos que interceder? Aí, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então aqui ele resume para quem nós devemos orar. Por que nós devemos orar? Por todas as pessoas. Ele fala que vocês têm que orar por todos os homens, né? Mas tem outros versículos específicos que falam, né, que nós temos a responsabilidade pela nossa família. Então nós somos responsáveis por interceder pela nossa família. Nós temos a responsabilidade também de orar e interceder pelas autoridades, pelas nações. Então, resumindo, nós temos que orar, interceder por todo mundo, né? Essa é a nossa missão, esse é o propósito que Deus nos deu. E Deus, ele trabalha com propósitos, né? Deus, ele não faz nada por acaso. Então, nós que estamos aqui essa noite, a gente já teve a sorte, a felicidade e a bênção de termos sido convencidos pelo Espírito Santo a aceitar Jesus. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence. Então, se nós aceitamos a Jesus, foi porque o Espírito Santo nos convenceu. Então, nós que fomos convencidos, que aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, a gente tem a responsabilidade, a missão, o propósito de sermos intercessores da nossa família. Então Deus, ele vai usar você para orar pela sua família. É você que vai orar para que a sua família seja salva. A palavra de Deus diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, é a sua missão orar até que a sua casa seja salva. É você que vai orar até que os seus parentes sejam libertos, né? E não importa quantos anos você vai precisar de orar. Se é 1, se é 10, se é 20, se é 30, você vai orar até que essa pessoa vai se converter, que ela vai se libertar, que o coração dela vai se quebrantar, porque o seu propósito, a sua missão é orar e interceder
pela sua família. E foi por isso que você nasceu na sua casa, na sua família, que é para você orar, que é para você clamar pela sua família. E aí, ontem eu estava a gente conversando lá com o Isaac, falando a respeito disso, né? Deus nos coloca na nossa família com essa missão e com esse propósito. E toda família tem pessoas que são difíceis, que às vezes a gente nem gosta muito daquela pessoa, apesar de ser nosso parente, apesar de ser da nossa família. Mas é por essas pessoas que a gente vai ter que orar ainda mais. A gente vai ter que pagar um preço maior, porque o Senhor quer que a gente ore para que essa pessoa se converta. Quando a gente lembra de José, ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravos. Não foram pessoas estranhas, não foram inimigos dele, foram os seus próprios irmãos que pegaram ele e venderam como escravo. Mas Deus tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito em José ser vendido como escravo para o Egito, que incluía salvar a vida até dos seus próprios irmãos, né? Porque era salvar toda a humanidade naquela época da fome. Então Deus usou os irmãos de José para vender José para o Egito, para que ele se tornasse governador, para que salvasse a humanidade naquela época e salvasse inclusive os seus irmãos, né, que foram, né, seus inimigos, né, que venderam ele, afastou ele do pai, afastou ele da família. Mas Deus tinha um propósito nisso. Então nós temos que orar pela nossa família. Esse é o nosso propósito. E pode reparar, todas as pessoas que se convertem, se você foi o primeiro da sua família a se converter, com certeza hoje você não é o único. Você se converteu primeiro, mas já tem outras pessoas convertidas na sua família. Por causa de quê? Porque você orou, porque você clamou, porque você intercedeu, porque a palavra de Deus diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós temos que orar, nós temos que interceder pela salvação, pela libertação, pela cura, pela transformação, para que Deus abra as portas. Deus, Ele quer nos usar. A sua família vai ser transformada através da sua oração. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Então nós precisamos entender o poder que existe nas nossas vidas, como o próprio pastor já falou aqui essa noite, né? O Senhor, Ele nos deu poder e autoridade. Você tem poder, não é por causa de você, é por causa do Espírito Santo de Deus que habita em você. Você tem o Espírito Santo, então você tem poder. Então a gente tem que viver consciente dessa presença que nós carregamos. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. Nós temos poder e autoridade, e a gente não pode aceitar as mentiras do inimigo, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. E ele vai querer colocar coisas na nossa cabeça, vai querer colocar dúvida, vai querer colocar incerteza, insegurança, para a gente duvidar, para a gente querer desistir. Mas nós temos que permanecer firmes e fiéis. O nosso propósito, o seu propósito, a sua missão é ser um intercessor, né? E da mesma maneira que nós nascemos na família, que nós nascemos com a missão e o objetivo e o propósito de nós orarmos por ela, Deus fez com que a gente nascesse também no nosso país, que é o Brasil, com a missão da gente orar e interceder pelo Brasil, né? Deus, Ele não errou quando escolheu que nós nascêssemos nesse país. Existe um propósito nisso. Né? Algumas pessoas falam: eu queria nascer, sei lá, na Suíça, queria nascer na Europa, mas Deus fez com que você nascesse no Brasil, né? E é a sua missão orar pelo seu povo, orar pela sua nação, porque a sua oração é que vai transformar essa nação. A sua oração tem poder para trazer mudança. A sua vida influencia, porque você é a luz. Você tem o Espírito Santo de Deus, e a gente tem que entender a responsabilidade que nós temos. A gente tem que assumir o compromisso e a responsabilidade de orar pelo nosso país. O Brasil tem aproximadamente 213 milhões de habitantes. 27% são evangélicos, ou seja, mais ou menos 57 milhões de pessoas. Fora os evangélicos, ainda tem os católicos que também são cristãos, e são mais de 50%. Agora imagina se todo esse povo
Começa a orar diariamente pelo Brasil, interceder pelo país mesmo, com fé, com autoridade, orando pelas autoridades, porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelas autoridades, independente se a gente gosta da autoridade ou não. Nós temos que orar para Deus dar sabedoria, para Deus capacitar, para Deus quebrantar o coração, para que seja justo, para que seja honesto, para que seja o correto, para que ame o país, para que ame o povo, porque é isso que vai mudar o nosso país, né? Que a gente tenha políticos que amem o Brasil e que amem o brasileiro, que amem as pessoas, né? Que queira ajudar, que queira fazer o bem, que queira melhorar, e isso vai mudar o país. Orar para a gente ter sabedoria para quando a gente for votar, para o Senhor nos dar discernimento e nos mostrar, Deus, em quem que eu voto, quem é a melhor pessoa, quem é a melhor opção, porque, por exemplo, esse é um ano de eleição, e é muito mais eficiente se a gente orar pelas eleições, né? Orar para Deus dê sabedoria para as pessoas, do que a gente ficar, às vezes, falando ou discutindo, porque a gente sabe que muitas vezes a gente falar não vai convencer a pessoa, mas a gente pode orar para o Espírito Santo trabalhar, para o Espírito Santo da sabedoria, para o Espírito Santo guiar quem nós vamos escolher. Então nós temos essa responsabilidade, né, de orar, de interceder pelo nosso povo, de interceder pela nossa nação, porque é isso que vai mudar o nosso país. Não adianta a gente ficar reclamando do Brasil, ficar reclamando dos políticos. A gente precisa fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente precisa orar, né? Porque com a oração a gente vai ver a transformação, a gente vai ver a mudança, e a gente precisa orar também até para Deus nos dar sabedoria. Porque se Deus quiser que a gente fale alguma coisa com alguém, mas que a gente tenha sabedoria para falar, que Deus coloque as palavras certas na nossa boca, que Deus coloque as palavras certas nos nossos lábios, né? Então que a gente tenha entendido isso, né? A nossa responsabilidade, a nossa missão, o nosso propósito, né? Lendo a palavra de Deus, a gente aprende sobre isso, né? Com relação ao propósito, e tem muita gente pagando caro em cursos para entender, para descobrir qual é o seu propósito. E quando a gente entende que o nosso propósito é orar, é ser intercessor, né? É pagar o preço, e a gente começa a interceder a Deus, né? Por aquilo que nós temos que orar, como a nossa família, como o nosso país, Deus, Ele vai nos mostrando até outros propósitos e outras coisas que Ele quer que a gente faça, né? Deus vai abrindo portas que a gente precisa, né? Mas nós precisamos orar, né? Eu sei que todos que estão aqui, todos nós temos promessas de Deus, né? E a gente tem convicção e a gente tem confiança de que todas as promessas de Deus, elas se cumprirão nas nossas vidas. Não importa se o inimigo vai se levantar, se o inimigo vai tentar atrapalhar, se o inimigo vai tentar impedir, mas ele é derrotado, né? O inimigo, ele é derrotado, ele vai tentar atrapalhar, ele vai tentar te impedir de receber as suas bênçãos, mas o Senhor que está na sua vida, através do Espírito Santo de Deus, é muito maior, muito mais forte, muito poderoso. Então o inimigo, ele pode se levantar do jeito que for, mas Deus que está em você é maior e mais forte do que o inimigo. Então a gente não pode esmorecer, né? A gente não pode desanimar. Nós temos que ser perseverantes na oração. Nós temos que crer no Senhor, crer na palavra de Deus, crer nas promessas do Senhor, porque todas as promessas de Deus, elas se cumprirão nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Agora chegou a hora de colher nossos dízimos e oferta. Vou convidar o irmão Pedro. Quem oferta com alegria lá do céu brilhará, lá do céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa
Senhor, te agradecendo por cada oferta da casa do Senhor. Nessa hora, Senhor, muito obrigado por quem pôde ofertar, por quem não pôde. Vai multiplicando, Senhor, a finança do seu povo, Senhor. Vai abrindo porta onde não há porta. Joga por terra, Senhor, o espírito devorador que atrapalha a prosperidade em cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade de o culto e passo a palavra para você. Glória a Jesus, glória a Deus, amém? Nós estamos alegres com a presença de cada um dos irmãos, né? Vamos agradecer a Deus pela vida de cada um. Que o Senhor venha abençoar, guardar e proteger a cada um. Tudo aquilo que você colocar na presença do Senhor, que o Senhor possa conceder, amém? Nós vamos estar aqui terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, realizando o nosso culto, como nós fazemos toda semana. Domingo, nós não estaremos aqui, como a irmã Zé falou, nós vamos estar fazendo uma viagem, mas a pastora Patrícia vai estar aqui. E eu quero pedir aos irmãos que vão ficar aqui para comparecer, para estar ajudando ela aqui, dando uma força, né? Para não ficar muito sozinho aqui. E eu quero contar com a presença dos irmãos aqui. E no outro domingo na frente, com certeza, nós já estaremos aqui para, junto com os irmãos, glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém? Inclusive, o próximo domingo vai ser Santa Ceia. Vai ser o culto de Santa Ceia. Então, estou convidando os irmãos para comparecer, para estar aqui junto com a pastora, ajudando e comparecendo aqui para auxiliando ela no que for necessário. Amém? Quero convidar os irmãos a ficar de pé, nós vamos estar orando. Quero também pedir os irmãos que estejam intercedendo pela gente aí, para que nós possamos fazer uma boa viagem, né? E voltarmos em paz, depois de descansarmos algum dia aqui. Eu vou também para ir até lá no sertão, vou encontrar com a minha família lá também. E tem anos que eu não dou, eu fui lá em 2011, já tem 15 anos, né? Eu fui lá no sertão, dessa vez agora nós vamos lá e vamos visitar lá, vou encontrar com meus irmãos, com meu sobrinho e vamos nos alegrar lá em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos estar orando então. Senhor Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, meu Pai, para glorificar, para bendizer o Teu santo nome, Senhor Deus, para Te agradecer, meu Pai, e através da Tua palavra, cada dia, Senhor Deus, aprendemos mais e vemos o que Tu é capaz de fazer no meio do Teu povo, Senhor. E eu sei, Senhor, que Tu és o mesmo Deus que continua fazendo grandes coisas no meio do Teu povo. Nós cremos nisso, Senhor, e colocamos diante de Ti as nossas necessidades. Colocamos diante de Ti, meu Pai, aquilo que nós pleiteamos, Senhor Deus, e Te pedimos. Vem interceder por cada um, meu Pai. Vem responder, meu Deus, a petição de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Tu és um Deus forte, um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que dá a vitória e que abençoa. Por isso nós colocamos em Tua presença, meu Pai, e Te pedimos. Ser conosco, nos abençoe e nos guarde. Leva-nos em paz, Senhor, como Tu trouxeste a esse lugar. Dai-nos, Senhor Deus, dias de paz, de bênçãos e prosperidade na Tua presença, meu Pai. Toma cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos. Toma cada lar que está aqui representado, cada família que está aqui representada. Tu toma nas Tuas mãos, Senhor, e abençoa. Quero Te pedir também, Senhor Deus, que Tu nos leve em paz naquele lugar ali, meu Pai, e que nós possamos descansar ali e voltar alegres e fortificados para fazer a Tua obra, meu Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, e Te pedimos, continua nos guardando e nos abençoando, em nome de Jesus, amém? E vamos tiver os envelopes aí, pega o seu envelope na mão e vamos estar orando pelos pedidos que nós fizemos e colocamos na presença do Senhor, amém? Deus amado, Pai maravilhoso, está em cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, no seu envelope, com os pedidos que eles fizeram, Senhor Deus, e colocaram diante de Ti, meu Pai. Tu conheces, Senhor Deus, cada pedido que tem nesse papel, meu Pai.
Nessa noite eu quero te pedir, meu Pai, que tu venha responder, meu Pai, conforme, Senhor Deus, tu achar necessário na vida de cada um de nós, meu Pai. Às vezes nós pedimos, Senhor Deus, mas não é o que tu queres para cada um de nós. Às vezes, com certeza, a tua determinação é bem melhor do que o nosso desejo. Mas nós colocamos diante de ti esses pedidos, meu Pai, e te pedimos, Senhor Deus, analisa cada um deles, meu Pai, e dá a resposta, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, a tua determinação e a tua ordem. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, e todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão e vamos em paz em nome de Jesus.